Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Conosco hoje pela manhã, em nossos estúdios, prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, segundo mandato do prefeito e agora também como presidente da MVAT. Prefeito, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, do primeiro Jornal. Uma satisfação a gente estar aqui com vocês, poder conversar um pouco com a comunidade do Vale do Taquari. Exatamente, prefeito. E o município de Arroio do Meio, como está? Como é que estamos aí começando um ano, né? O senhor ano passado viveu o segundo mandato já no primeiro ano, mas o município de Arroio do Meio, como está hoje a nível de região, a nível de Vale do Taquari? Acho que eu sempre digo que o Vale do Taquari como um todo, né? Nossa região como um todo, é uma região muito boa de se viver, uma região muito boa de se trabalhar, uma região que vem se destacando a nível de estado do Rio Grande do Sul, e todos os municípios vêm crescendo, todos os municípios vêm bem, assim como aqui o município de Teutônia também. Arroio do Meio também, nos últimos anos, vem uma fase de expansão, de crescimento, seja na agricultura, seja na indústria, seja no comércio, seja na prestação de serviços, executando obras, fazendo novos investimentos. Então a gente vem agora no segundo mandato, o município realmente está bem organizado e é uma satisfação a gente poder ser prefeito aqui no Vale do Taquari. Quando a gente anda por esse estado e anda por esse país, conversando com prefeitos de outros lugares, onde as dificuldades são muito grandes, são inúmeras, nós em qualquer município aqui do Vale, e Teutônia, Arroio do Meio, falta de mão de obra, tem as empresas procurando gente para trabalhar. Só isto já é um grande significado, um grande caminho, porque a pior coisa para a pessoa humana, para o ser humano, é chegar no final do mês, não ter como pagar suas contas, né, como comprar os alimentos da família, das crianças. E isto aqui no Vale do Taquari, felizmente, a gente tem emprego para todos e absorvemos ainda pessoas que vêm de outros lugares também. Qual é hoje a principal atividade econômica do município de Arroio do Meio, prefeito? Vamos dizer assim, em torno de 55% questão de indústria, em torno de 25% comércio, prestação de serviços e 20% agricultura. Agricultura com 20%. Bom, esse ano o senhor também foi eleito presidente da MVAT. A gente vê que tem uns grandes desafios, especialmente na questão dos modais rodoviários aqui do Vale do Taquari. A 386 agora, espera-se, inclusive o Sense, né, ex-prefeito de Fazenda Vila Nova e presidente da comissão, espera ainda para o primeiro semestre a duplicação da 386, e temos também a duplicação da RS 130, que liga o município de Arroio do Meio a outros municípios do Vale do Taquari. Esse é um dos pleitos que o senhor vai trabalhar enquanto presidente da MVAT nesse período? A gente, como presidente da MVAT, tem um ano para trabalhar, então não adianta fazer projetos novos ou pensar em coisas novas. Eu utilizo o exemplo da questão dos municípios sem acesso asfáltico. Se nós pegarmos há 20 anos atrás, este era um pleito de quem fosse presidente da MVAT. E hoje ainda continua sendo. Sim, porque temos um outro município que ainda não tem acesso asfáltico. Então é um trabalho de continuidade. Na formação da diretoria também a gente procurou ficar com aquelas pessoas que já estavam na diretoria anterior, exatamente para não quebrar o trabalho que vinha sendo realizado e para dar continuidade. Evidente que a infraestrutura e a questão da mobilidade, ela é essencial para o desenvolvimento de uma comunidade e se pensar em futuro muito mais ainda. Então tem todas as lideranças do Vale do Taquari, sejam empresários, sejam agentes políticos, sejam vocês da imprensa, que exercem uma liderança muito grande também, nós precisamos pensar em como o Vale do Taquari pode melhorar a sua mobilidade. Aí temos essa questão da 386 aí, que realmente é uma novela, né, bastante longa, onde também a gente, como a MVAT, sempre procura dar o apoio político, procura participar. No final do ano também a gente esteve no Ministério dos Transportes conversando com o Hidraldo Carão, e temos a SIC regional, temos o pessoal do CODEVAT, temos o próprio Sense da comissão, né, todo mundo fazendo
um trabalho em favor que isto possa ser resolvido, e hoje está nessa pendência que a FUNAI libere para que possa ser executada esses trecho ainda que falta, são 2 quilômetros, né, mas para concluir. A questão da RS 130 é uma novela que está começando, né? A gente começou esse trabalho em 2011 e da necessidade de se conseguir o projeto. Então hoje está numa fase onde é que os municípios, infelizmente, tiveram que pagar para se fazer o relatório ambiental e o relatório de viabilidade econômica, que era para estar pronto em março do ano passado, no final do ano passado, e agora ficou pro primeiro semestre, para daí se pleitear, eu digo assim, a planta da casa, exato, o projeto propriamente dito, para daí ir na busca dos recursos para conseguir essa duplicação. Então, como em um ano a gente andou pouco, vai trabalhar, vai fazer a sua parte, mas se a gente olhar como uma história de vida do Vale do Taquari, muitas coisas andaram. Então isso também nós temos que fazer a nossa parte. Tem outras questões essenciais aí para o Vale também, que a gente não pode tirar o foco e dar o apoio político necessário, que é a questão do Porto de Estrela e do próprio aeroporto, né? Se nós pensarmos assim, pegarmos um município menor aqui do Vale do Taquari, o prefeito, a comunidade pode pensar, mas o que eu quero ver com o aeroporto de Estrela? Isso aí para mim não resolve nada. Sim. Mas se a gente pensar de uma outra forma, qual é um investidor, uma pessoa que tenha dinheiro, e hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? Não existe onde tu não possa fazer um investimento, não tem da onde não possa vir recursos para se fazer um investimento. Da onde alguém vai fazer um investimento num lugar que vai ter que, mesmo com a duplicação da BR, mas que vai ter que vir de carro de Porto Alegre até o Vale do Taquari. Bom, então lá no Vale do Taquari é certo que ele não vai fazer o investimento. Se ele tiver que vir de carro aqui, ele não vai vir. Exclui automaticamente. Exclui automaticamente. Então isso é a importância também da região toda se mobilizar, também apoiar para que a gente possa voltar a ter um aeroporto aqui na região, né? Que é a própria questão do porto, né? Então a gente temos uma série de questões aí que a Anvat, como os prefeitos todos, tem que estar apoiando, tem que estar ajudando para que esses sonhos acabem se viabilizando aí, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 15 anos, seja daqui a 20 anos, mas o certo é que nós precisamos continuar esse crescimento que nós temos hoje, ele tem que continuar para o futuro, e isso só vai acontecer se tiver esse tipo de investimento aqui na região do Vale do Taquari. Falando politicamente, economicamente também falando, o Vale do Taquari tem esse reflexo como um todo de desenvolvimento, esse viés econômico que acompanha o crescimento de outras regiões também. O Vale do Taquari, vocês em contato com os outros prefeitos, conseguem perceber isso também nos 43 municípios, se não me engano, que hoje compõem a Anvat, prefeito? O crescimento como um geral é uma tendência, isso é mundial, né? E aqui também vem acontecendo. Tem a população, isso foi no mundo todo historicamente assim, e não vai ser diferente aqui, acabam se concentrando em centros maiores, isso é automático, e aí desse lado aqui do rio, aqui, a Estrela, Teutônia, acabam absorvendo, assim como o Lajeado, e Lajeado principalmente pela questão da universidade, acaba atraindo jovens de toda a região, os próprios investimentos acabam acontecendo ali no setor imobiliário, a questão da saúde também, que vem, a gente hoje vê com muita alegria, né, o Hospital de Taquari sendo beneficiado com recursos, a gente acompanha todo o trabalho aqui do Hospital de Teutônia, que vem num crescente muito grande, Estrela, Arroio do Meio também está fazendo sua parte, Encantado, então para procurar ter uma saúde boa, né, na região como um todo. Mas a questão da universidade, agora de um curso de medicina em Lajeado, a questão do próprio Hospital Bruno Bor, também abre uma concentração maior em Lajeado. Isso, então, nos municípios maiores acabam se concentrando, e nos municípios menores a tendência natural é ter uma pequena queda na população. E para isso os prefeitos procuram, e acho que fazem muito bem feito, dar a melhor qualidade de vida possível, e assim a gente percebe que alguns lugares conseguem manter um nível de população existente. Mas esse é um processo mundial, e nós aqui no estado do Rio Grande do Sul estamos aí num período de estagnação da população. Nós estamos hoje, desde 2012,
2013, 2014, nós estamos num momento onde a nossa população já não cresce mais. E aí começa a decrescer. E aí nós temos regiões como a fronteira, como Campanha, lugares um pouco mais longínquos, com maiores dificuldades, que realmente vai diminuindo a população bastante e acaba se concentrando em municípios onde oferecem mais condições, mais emprego, mais saúde, mais educação. Bom, prefeito, nós falávamos anteriormente nessa questão das rodovias, né, a 386, também a RS 130, mas quais seriam outras prioridades, além que o senhor falou também do aeroporto e da questão do Porto de Estrela, que seria hoje para o Vale do Taquari algo de maior necessidade? Qual é que seria a principal demanda para ser defendido pelo conjunto de prefeitos que compõem as cidades do nosso vale? O que vocês poderiam focar demandando maiores esforços aí dos municípios em termos de pleito para o Vale do Taquari? Qual seria hoje a grande demanda a ser defendida no Vale? A questão de mês de janeiro e fevereiro, bastante prefeitos, vice-prefeitos em férias, né? Então Paulinho, que é o secretário da Anvart, ele está fazendo uma pesquisa junto aos prefeitos, e ontem ainda estava falando com ele, o retorno está sendo muito grande, de realmente ver as necessidades que cada município tem, assuntos que cada prefeito gostaria que fossem levantados e conversados na Anvart. Então a gente tem fazendo esse trabalho de pesquisa também. Mas tem alguns temas, vamos dizer assim, menores, mas muito importantes, que são do dia a dia, e um deles, dos primeiros aí que a gente, já em dezembro, foi a Porto Alegre na FEPAM, que é a questão ambiental. São prefeituras, são empreendimentos, são empresas, uma dificuldade muito grande de conseguir tocar seus projetos por não conseguir os licenciamentos ambientais. Então acho que existe uma necessidade muito grande de uma aproximação da FEPAM, do Vale do Taquari, o Vale do Taquari se aproximar da FEPAM. Essa semana ainda participei de uma reunião na FAMUS com os presidentes das associações do Estado, e foi recorrente em todo o Estado essa reclamação. Foi a primeira pauta, né? E eu também tenho esse sentimento que nós precisamos aqui construir, junto com o governo do Estado, junto com a FEPAM, uma melhoria nesta relação, e ela tem que ser mais rápida, ela tem que ser mais ágil. Não é possível que um prefeito ou que uma empresa tem que esperar 3, 4, 5 anos para conseguir liberar um projeto. O que a FEPAM diz disso, prefeito? É falta de pessoas, falta de pessoal, falta de fato dos processos serem lentos? Porque essa é uma, de fato, o senhor bem lembrou, é uma reclamação recorrente de prefeitos, né? A gente conversa com prefeitos seguidamente, e esse é um entrave que já vem de tempo. O que a FEPAM dá como explicação para essa reivindicação de vocês, prefeitos? Parece assim que, no primeiro momento, existe esta distância, esse afastamento, essa falta de diálogo. A gente deve ter encaminhado esse ofício lá, tinha agendado o horário que o presidente da FEPAM, aí foi para o dia 20 de dezembro. Até hoje a gente não teve retorno, isso a gente liga toda semana lá. Então daqui a pouco a gente vai ter que voltar lá, conversar com eles. A gente até entende, talvez eles também estejam em férias, mas eu gostaria muito, né, e vou continuar trabalhando para isso, que para março fosse uma das primeiras agendas a serem realizadas, essa questão ambiental, essa relação do Vale do Taquari com a FEPAM. Também vamos tentar trazer o gabinete dos prefeitos aqui do Estado, aqui ainda no final de fevereiro, início de março, aqui para o Vale do Taquari. Como um ano eleitoral, a gente sabe que daqui a pouco qualquer coisa que a nível do Estado vai estar sendo encerrado, né? Então vamos tentar trazer o gabinete dos prefeitos, aproximar aqui das prefeituras, para talvez se tem uma ou outra pequena situação que o governo ainda possa agilizar a resolver aqui para as prefeituras, para a população do Vale. E uma outra situação que nos preocupa bastante, e até vai ter a assembleia dos prefeitos, a FAMURS, no dia 6 e 7 de fevereiro, e foi aprovado agora, estamos aí há um ano, da questão da Boate Kiss de Santa Maria. Foi aprovado agora, há poucos dias, a lei, mas é uma lei que, se tu perguntar para alguém do Corpo de Bombeiros, não sabe. Se tu pergunta para um deputado, ele não sabe, e se tu pergunta para o governo do estado, não sabe. Mas lá na lei diz que em 12 meses todos os municípios têm que se adaptar a essa lei.
Então, veja só que situação, ninguém entendeu a lei, em 12 meses tem que estar, porque senão pode gerar improbidade administrativa para o prefeito, daqui a pouco o Ministério Público está... Então essa é uma situação delicada, que nós, prefeitos, temos que nos preocupar e ver o quanto antes conseguir desatar esse nó e saber como nós vamos encaminhar esse assunto. Então tem esses assuntos, assim tem tantos outros rotineiros da vida das prefeituras, dos prefeitos do Vale, que nós também temos que dar uma atenção muito grande. Muito bem, prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, está no seu segundo mandato, também agora como presidente da MVAT, que a gente quer te agradecer ao senhor que esteve aqui em nossos estúdios na manhã dessa sexta-feira, desejar também um ano de 2014 muito proveitoso, que o senhor leve nosso abraço também à comunidade arroimense, e assim que tiver as informações, assim que tiver notícias da MVAT do seu município, que possa utilizar os microfones da Rádio Tirol FM. Muito obrigado pela sua vinda até aqui, tenha um bom dia, um bom final de semana. Eu agradeço a oportunidade, uma alegria a gente poder estar visitando vocês aqui na rádio nessa manhã de hoje e também visitando o município de Teutônia. Então, um abraço a todos os ouvintes e faz parte da nossa função estar sempre prontos para dar as informações e acho que uma das coisas que a comunidade nos exige muito, nos cobra, é a questão da transparência. Exato. E para isso nós temos que estar prontos a qualquer hora, a qualquer momento, sempre. E na minha vida pública como um todo, a questão da imprensa, eu digo assim, as pessoas da imprensa, quando fazem perguntas, quando fazem colocações, o cara não vai dormir de noite pensando o que ele vai ferrar o político no outro dia. É porque alguma coisa existe, então tem que existir essa relação de proximidade, essa relação de respeito e sempre que possível procurar prestar as informações da melhor forma possível e o mais rápido possível. Tá certo. Prefeito de Arroio do Meio, muito obrigado pela sua participação.